íntimo dele. Um deles há mais de 30 anos ministrando no Mato Grosso do Sul, naquelas debaixo de pé de manga, debaixo de pé de abacate, abrindo o ministério lá com ele. E ele, dia 8 de setembro de 2021, ele nos deixou pela Covid. Um outro aqui. Nós estamos no bairro do Parque São Jorge, do outro lado da avenida ali o pastor da Igreja Batista, José Walter, faleceu também em agosto de 2021 de Covid. A pastora Sandra Soriou, muito amiga minha, esposa do pastor Sebastião, faleceu também de Covid, enfim. E um outro que era meu amigo desde os 14, 15 anos de idade, no Mato Grosso do Sul, na cidade de São Gabriel do Oeste, que faleceu também no 1º de janeiro de 2021 de Covid, lá em São Gabriel do Oeste. Enfim, falamos de perdas. Como é difícil falar de perdas. Só quem perdeu sabe o que é perder alguém. Né? Eu digo por experiência. Menos. Então, olha só o que diz aqui. Ezequias, 2 Reis 20. Naqueles dias, Ezequias adoeceu. E estava perto da morte. Vamos prestar atenção aqui. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e disse: assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Amém? Amém, Jesus. Vamos agradecer a Deus esse banquete aqui, esse maná. Deus, nós te damos graça por esta palavra nossa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Eu vou ler só isso aqui, mas depois no decorrer da mensagem nós vamos falar de outras coisas. Já tem alguns dias, irmãos, que eu venho meditando nessa palavra. Estivemos agora no final do ano em Curitiba, no Paraná, visitamos alguns irmãos lá, algumas cidades, estivemos no Paraguai, comemos a sopa paraguaia, outra coisa deliciosa. Vocês não têm noção, quem não sabe o que é, quem não conhece, né? Pastor Nascer, o senhor já está convidado, né? Comer aquela sopinha paraguaia gostosa lá em casa. E engraçado, irmão, falar em comer, o tal do gordo só pensa em comer. Você não é gordo, mas eu sou, então eu vou falar. O tal do gordo aqui só pensa em comer. Nós somos do Paraguai. Eu fui visitar uma prima minha. E ela falou assim para eu: primo, que bom que você veio nos visitar, tal, aquela coisa toda. O que você quer comer, eu vou fazer para você. Eu lembrei de uma comida que eu comia muito na minha infância lá, quando eu morava na fronteira. Chama-se bori bori. Minha esposa não conhecia. E eu falei: meu Deus, esse povo do Paraná devia atrapalhar as ideias, vai que ela, né? Mas a minha prima é uma exímia cozinheira. E ela fez aquele bori bori. Gente, olha, eu me acabei. E ela comeu e até que gostou. Quem sabe um dia a gente não come um bori-bori também, né, pastor? É de Deus isso, né? Irmãos, Ezequias era um rei. Olha, eu falando de comida até atrapalha. Era um rei que tinha uma aliança com o Senhor. A ponto de que, antes desse capítulo 20, se nós vemos lá atrás um pouco, Deus o livrou de vários problemas em relação ao seu reino. E chegou um momento, irmãos, que Deus falou para Ezequiel: olha, agora está tudo ok, está tudo resolvido. Vai para casa, descansa, toma um café. E a palavra do Senhor nos diz aqui, irmãos, no versículo 20, depois vocês podem olhar em casa, que quando ele estava tranquilo, sossegado, o que aconteceu? Ele adoeceu. E era uma doença para a morte. Era uma doença mortal. A ponto de Deus enviar um profeta lá no palácio e falar para ele: olha, põe tua casa em ordem, você vai morrer. Aleluia. Foi decretado a sentença de morte, foi aberta uma sepultura para Ezequias. Interessante notar isso, irmãos. Um rei que andava tranquilo, sossegado, Deus dera vários livramentos a ele,
E de repente acontece isso com ele. De repente ele é chacoalhado com uma péssima notícia dessa. Aleluia. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Eu fiquei imaginando, irmãos, a perplexidade daquele homem. E a Bíblia diz, irmãos, que em momento algum ele murmura. Em momento algum ele reclama. Ele chuta a parede, ele grita, ele xinga, enfim, nada disso. Olha o que diz o versículo 2, subsequente aí, irmãos. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Primeira oração, depois ele chorou. Nós somos o contrário, né? Primeiro, ai Deus! Ai, fulano, podia ter acontecido com ele, não foi comigo. Já aconteceu isso com vocês, comigo? Já? Ai, como já aconteceu comigo. Né? E a palavra diz que ele virou o rosto para a parede, irmãos, e ali ele então se derramou diante do Senhor. Aleluia! Eu fico imaginando, irmãos, a minha mente é meio atrapalhada nessa ideia, eu fico imaginando ele rasgando o coração dele diante do Senhor. A ponto, pastora Marquinhos, dele colocar a sua intimidade diante do Senhor. Olha a intimidade desse homem com Deus aqui, irmão. Versículo 3. Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade. Aleluia. Na minha Bíblia diz em Apocalipse, capítulo, sei lá, do 1 ao 22, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Senhor, eu andei com fidelidade diante do Senhor. Aleluia. Mas se isso não bastasse, Senhor, eu também andei com integridade de coração. Irmãos, olha a intimidade que esse homem tinha com Deus. Fidelidade, integridade. Ele cobra isso do Senhor. Aleluia, Deus. Ele coloca, ele expõe a sua intimidade que ele tinha com o Senhor. Senhor, mas está entendendo, Senhor? É, papai. Nós sempre fomos fiéis um ao outro, íntegros um com o outro. E agora, Isaías vem aqui e decreta, diz que o Senhor decretou a minha morte. Continuar aqui, irmãos. E fiz o que era reto aos teus olhos. 3 atitudes de um homem de caráter, irmãos. Ezequias não era um rei qualquer. Ele tinha muita intimidade com o Senhor. Aleluia, meu Deus. Deus. Fidelidade, integridade, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou seja, o seu caráter era inquestionável. A sua conduta diante do Senhor era inquestionável. Não tinha mácula na sua conduta. Glória a Deus. É, papai. Então o que ele faz? Ele cobra uma posição diante do Senhor. Senhor, e agora? Vamos lá. E Ezequias, aí sim, ele chorou muitíssimo. Esse dia eu estava passando numa rua aqui na cidade, e de repente um bebezinho abriu a boca. E a mãe, eu acho que era uma mãe jovem, mãe de primeiro filho. Meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança? Deu vontade de parar o carro e falar: minha filha, amamenta essa criança, ela está com fome. Quem não chora, não mama. A criança não sabe falar. Então qual é a linguagem? Estou com fome, vou chorar. O choro vai fazer o quê? Chamar a atenção da mãe para amamentá-la. Aleluia.
No caso de Ezequias, ele chorou. O choro chegou ao trono do Senhor como um perfume, como um cheiro suave. Aleluia. Tocou o coração de Deus. Por quê? Fidelidade, integridade, e fez o que era reto diante do Senhor. Aleluia. Então de repente Deus olha, fica imaginando assim, Deus olhando lá do seu trono de glória. Opa, peraí, Ele está me cobrando algo que Ele tem razão. Ele tem crédito aqui no céu. Aleluia. Ele tem crédito aqui no céu. Então, Isaías, volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Aleluia. Aleluia, Deus. Olha o grau de intimidade desse homem. Aleluia. Mais 15 anos. De repente, lá volta Isaías de novo. E diz assim para ele: olha, rei, vive o Senhor. O Senhor me mandou aqui para dizer para você que Ele vai te dar mais 15 anos de vida. Aleluia, meu Deus. 15 anos é 15 anos. E tem mais. Daqui a 3 dias, você vai lá no templo adorar o Senhor. Deus. Será que esse homem tinha intimidade com Deus, irmãos? Aleluia. Aí de repente, uma nuvem passa pela cabeça de Ezequiel. Mas vem cá, que sinal é esse que eu terei? De que daqui a 3 dias eu vou lá no templo adorar o Senhor. Aleluia, meu Jesus. Você quer um sinal, rei? Pois bem, eu vou te dar uma opção. O que você prefere? Que a sombra adiante-se 10 graus ou que ela volte 10 graus? Ezequias pensa, eu fico imaginando Ezequias pensando assim: ó, bom, acrescentar 10 graus é fácil. Foi o seguinte: eu quero que ela volte 10 graus. 10 graus dá 15 minutos aproximadamente. O profeta diz assim para ele: então é isso que Deus vai fazer com você. Deus está movendo a eternidade agora, voltando 10 graus, para confirmar a aliança que Ele tem com você. Aleluia. Amém? Oh, glória. Deus está movendo a eternidade, voltando 10 graus na linha do tempo, para provar a aliança que Ele tem com você. Irmãos, olha como é forte isso, irmão. Aleluia, meu Deus. Deus teve que entrar, né, o nível de intimidade que o rei tinha com o Senhor. Deus teve que mover a eternidade, mover o sol, tocar no sol, fazer com que ele voltasse 10 graus por causa de um homem, Aleluia. por causa de uma simples oração. Ah, Senhor, lembra-te de como andei em fidelidade, honestidade, em caráter, e fiz aquilo que era reto aos teus olhos diante de ti. E sabe qual foi a recompensa, irmãos? Deus moveu a eternidade por causa de uma oração. Missionário, o que eu aprendo aqui nessa noite com essa palavra, irmãos? Nós temos algumas lições para isso. Primeiro, como tem sido a nossa relação com Deus? Como tem sido a nossa intimidade com Deus, irmãos? Será que quando nós dobrarmos os nossos joelhos e falarmos como fez o rei, disser: Senhor, lembra-te de como tenho andado diante de ti? Glória a Deus. Santo Deus, meu Deus. Será que Deus vai mover a eternidade, irmãos? Ou será que Ele tem movido a eternidade por nós? Essa é uma das lições. Comece a pensar nisso. Lição número 2. Quando recebemos um diagnóstico médico, como tem sido a nossa reação? Ezequias chamou a atenção do Senhor por 2 motivos. Primeiro, com oração.
Virou o rosto para a parede e orou. Segundo, com lágrimas. Aleluia, Jesus. E se derramou. A minha Bíblia diz aqui, irmãos, chorou, versículo 4, 3, 4. Versículo 3. E Ezequias chorou muitíssimo. Papai. Quando nós choramos diante do Senhor, estamos dizendo: Senhor, o Senhor venceu. Glória a Deus. O Senhor venceu. Toma aqui a minha vida agora, Senhor. Eu me rendo, eu me entrego, eu me derramo diante do Senhor. Pai, o Senhor venceu. Até aqui, eu tenho feito coisas com a minha força, com as minhas forças, com as minhas possibilidades, com os meus achismos. Eu acho, eu creio, eu penso, Não, irmãos. Não são os meus achismos. É a vontade do Senhor. Aleluia. Ezequias tocou o coração de Deus através das suas lágrimas. Aleluia, papai. Ele conseguiu mover a mão de Deus na eternidade a ponto de voltar o sol 15 graus, 10 graus, perdão, 15 minutos, a ponto de um homem orar ainda. Irmãos, eu tenho passado por tantos problemas, tantas dificuldades, tantas guerras, a ponto de, às vezes, até pensar besteira. Glória a Deus. Mas quando eu me deparei, já há algumas semanas, sobre essa palavra, eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Pai, assim como o Senhor teve misericórdia de Ezequias e se moveu na eternidade por causa dele, faça isso comigo também, Pai. Faça isso comigo, Senhor. Estamos vivendo, irmãos, momentos e dias difíceis. Dias tenebrosos. A palavra está se cumprindo dia após dia. Missionário, as coisas vão melhorar? Não, irmão, não vão melhorar, vai piorar. É o cumprimento da palavra. A palavra diz que não passará nem um tio do que está aqui. Vai se cumprir na íntegra. Então a gente acha às vezes que a solução para o nosso país está no homem, não, está em Jesus. Aleluia! Glória a Deus. O exemplo que o rei nos deixa é que, olha, ele não era um homem qualquer, era o rei daquela nação. E a palavra diz que ele cobrou, ele teve a audácia, a coragem, a intrepidez de cobrar uma posição de Deus diante da sua situação. Senhor, lembra-te como eu tenho andado com fidelidade, com integridade, e tenho feito as coisas agradáveis aos seus olhos. Aleluia, meu Deus. Terceira e última lição que eu aprendo aqui: Senhor, eu preciso de mais uma chance. Glória a Deus, aleluia. Literalmente, Ezequias cobra mais uma chance do Senhor. Talvez Ezequias tivesse tantos sonhos ainda por realizar, tantos projetos para si, para a sua família, para o seu reino. E ele então chora amargamente, copiosamente diante do Senhor, a ponto de aquelas lágrimas tocarem o coração de Deus. Isaías, volta lá, Isaías. Fala para ele, Isaías. Eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Aleluia, meu Deus. Fala para ele, Isaías, que a oração dele foi ouvida. Fala para ele, Isaías, que a minha aliança com ele continua, independente de qualquer situação. Eu ainda tenho uma aliança com ele. Santo Deus. Eu ouvi a oração dele. Eu quero te pedir essa noite, meu irmão, minha irmã. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Glória a
Ezequias fez um desafio para Deus. Senhor, lembra-te de como tem andado na tua presença. Eu quero te desafiar nessa noite, meu irmão. Aleluia. Como tem sido o seu caminhar, o seu andar diante do Senhor? Aleluia, aleluia. Como tem sido a sua vida diante do Senhor? Oh, glória. Aquele homem com uma simples oração, ele cobrou uma atitude do Senhor. E com muitas lágrimas ele tocou no coração do Senhor. Irmãos, como tem sido a sua relação? Não responde isso para mim, responde a você e Deus agora. Aleluia, Deus. O Espírito Santo está aqui. Aleluia. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que Ele conhece os nossos corações. Ele conhece, Ele sabe tudo como temos estado diante dEle. Aleluia. Talvez Deus trouxe você aqui nessa noite, irmãos. Uma noite gostosa, agradável, chuvosa, fresquinha. Porque Ele queria que você ouvisse isso. Assim como o profeta foi lá e disse: olha, rei, coloca a tua casa em ordem. O Espírito Santo está dizendo a mesma coisa para você nessa noite. Coloque a sua vida em ordem. Aleluia, Jesus. Se apruma, como se diz aqui no Mato Grosso. Se ajeita, se arruma diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Prepara, porque você vai encontrar com o seu Senhor em algum momento da sua vida. Aleluia. Se arruma diante do Senhor e diga: Senhor, se eu tenho feito coisas erradas, Senhor, me ajuda. Se eu tenho pisado na bola contigo, Senhor, me ajuda. Deus, olha como eu tenho andado diante de Ti. Abra o seu coração aí diante do Senhor nessa noite, irmãos. Glória a Deus. Senhor, eu vou te dar aí alguns minutos. Deus, Deus. Enquanto o irmão coloca esse hino aqui de adoração ao Senhor, com a sua cabeça baixa, ora ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Aleluia. Assim como o Senhor tem misericórdia do rei, tem misericórdia de mim. Sim, Deus. Peça para que o Espírito Santo sonhe o seu coração nessa noite. Aleluia, meu Deus. Fala a verdade, Senhor. Aleluia. Eu só te peço uma coisa, meu irmão, minha irmã. Não saia por aquela porta nessa noite sem o milagre que Deus tem na sua vida. Aleluia. Não deixe que o inimigo roube a sua bênção. Hoje é o primeiro de muitas vezes que nós vamos estar juntos aqui. Este trabalho vai abençoar não só este bairro, como esta cidade. Eu profetizo isso em nome de Jesus nessa noite. Então rasga o seu coração, assim como fez o rei. Rasga o seu coração diante do Senhor. Fala: Senhor, olha como eu tenho dado diante de Ti. Senhor, se existe alguma coisa errada, me ajude a consertar. Peça ajuda ao Espírito Santo nessa noite. Fala: Espírito Santo, me ajuda, eu não tenho força. Mas o Senhor está comigo nessa noite, neste lugar, em nome de Jesus. Ó Deus, como família, como igreja, nós abençoamos o Teu povo nessa noite. Como família, como igreja, Pai, nós abençoamos o Teu povo nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.